Aí sim, ficou mais linda ainda com os cabelos arrumados. Obrigada, mas não sou tão bonita que nem na escola, né? Porque aqui eu já tô com cara de sono. Tá com cara de sono? É. Mas olha, a gente ainda deixa vocês dormirem um pouquinho mais. 7h45 tá bom, né? Já ajuda. Vitor, bom dia, Vitor. Eu só olho e fico lá na frente, não, é porque eu vi um negócio assim. Vitor. Tem coisa que querem solucionar. Vitor. Ele não tá ouvindo ainda. Você pode abrir a câmera, Vitor, para a gente fazer uma chamada aqui? Aí a gente pode fazer o seguinte. Mas eu preciso ver você, Vitor. E aí, depois a gente vai dando todo mundo, e fala, gente, se vocês já entram com a câmera, a gente já bate o outro e já tá ok. Vitor. Ok, tá? Ele apareceu. O problema agora é que ela vai começar, né, a aula. Bom dia, Vitor. Eu até vou lá falar para ela. Já coloquei o host aqui para o Telegram. Caleb. Constantemente, a gente só já colocar ela aqui. Bom dia, Caleb. Bom dia. Tudo bem contigo? Sim. Então tá bom, bonitão. Bom dia, Ana Luísa. Bom dia. Tudo bem? Tudo. Ana, você pode abrir a câmera que a gente está fazendo uma chamada para ver quem está entrando? Você está bem, bonitona? Tô com sono. Bom dia. Bom dia. Eu apertei. Não ainda, demora um pouquinho mais. Uhum. Demora um pouquinho. Esse daqui geralmente tem que demorar. A Ana Luísa, que é a Ana Luísa que vai entrar agora, né? Já entrou. Já entrou? Não, Já essa é entrou. outra Ana Luísa, ó. Ana Luísa Rosa. Essa é a irmã do Guilherme. Essa é a irmã do Guilherme. Tem duas? Tem. Tem. Tenta. Libera outra. Às vezes aparece dois nomes iguais, tá vendo? Uhum. Que aí a gente Duas vê, câmeras, né? mas aí a gente põe um só. Às vezes aparece assim. Bom dia, Ana Luísa. Isso aqui tá tentando. Não tá conseguindo. Ó, tem o Thiago Henrique de Davis, que ele está sem câmera, tá?
Bom dia, Ana, tudo bem com você? Se ele tiver aula. Pro, quando aparece 2, você tinha porque ele tá falado. aumentando, né? Então, mas aí não foi, liberar de novo, né? Bom dia, eu também estou presente, tá? Bom dia, Lucas. Bom dia. Lucas, você pode abrir a câmera, por favor, para a gente ver você? Bom dia, Pro. Bom dia, terceiro ano. Não, sim, mas... Lucas, Tá sem tirando. Bom dia, Adriana. Então, se for Adriana, mas tem. Arthur, era uma noite que eu faço, tá? Arthur. Arthur, bom dia. Bom dia, professor. Arthur, você pode abrir a câmera para a gente te ver, só para a gente fazer a chamada, por favor? Tá. Bom dia, bonitão. Você tá bem? Bom dia, João. Abre a câmera para a gente te ver, João, por favor. Lucas diz, né? Tem. O João Roberto é aquele que não tinha conseguido, né? É, João Roberto. Agora foi. Uhum. Conectou, não, acho. Era legal se todos ficassem assim. Uhum. Permaneçam assim. Podia. Bom dia, Lucas e João Roberto. Vocês podem abrir a câmera, por favor, para a gente ver vocês? Só para a gente fazer a chamada? Tá. Tem. Ele está tentando entrar. Ele já tentou e não deu certo. Aí caiu e está tentando de novo. João. Isabela, tudo bem, Isabela? Você pode abrir a câmera para a gente te ver e fazer a chamada, por favor? Você está bem, bonitona? Vou dar uma chave. Foi? Tem 2 outros. Mas o Lucas Deus ainda não conseguiu. Nem o João. Abrir os dois, então, porque às vezes ele se cisma, às vezes está assim. O Lucas Marques. Lucas Marques é irmão da Laura, né? Não. Não? Esse é o João Roberto. O irmão da Laura é Davi. Ah, tá. Lucas Marques é um que é bem grandão. Saiu? Ah, não conseguiu conectar ainda. Uhum. O Lucas está certo. Esse é o Marques.
Lucas Dias, João e Miguel. Preciso que vocês abram a câmera, por favor, para eu ver vocês. O outro João Pedro já entrou. O João Pedro Silva? Ainda não, o outro. Miguel tá certo. Gustavo Assunção. Falta o João e o Lucas Dias. Tá. Então, alguma coisa tá dando errado lá com ele. Vamos ligar para ele? Porque é muito acesso. Roberto Silva Mesquita. Silva Mesquita. A mãe tá falando alguma coisa. Do João? Ó, Lucas. sua Lucas mãe Dias. Giovana Preciso que você abra a câmera, não Lucas. está conseguindo entrar na aula, Giovana. Será que é tudo isso para admitir e não está aparecendo para todo mundo, para gente? Ah, é. Ó, e o João Roberto também não está conseguindo. João Roberto. Eu vou responder. Olá, mãe, bom dia. Nós Mas tem 10. Gustavo. a professora está avisada, então ela não começou a aula ainda, enquanto nós não admitirmos todos os alunos. O João Roberto nós já admitimos. Será que é algum problema de conexão? Quem que vira agora? Para o Gustavo? João Roberto Silva de novo. É. Ó, o Lucas Dias ainda não abriu a câmera. Qual que é o que não consegui? O Thiago Henrique. Thiago. Thiago Henrique de Medeiros. Ah, o Lucas. Lucas, eu preciso ver você, Lucas. Diretor, o Matheus não está conseguindo entrar. Matheus A Ferraz. gente vai liberar ele agora. Beleza. Ó, o Lucas Dias foi. Elísio. Elísio? Deve ser o nome do pai. É, admitir é de nome dele, igual a iPhone de Thaís também. Luísa Gonçalves. A Giovana não abriu, né, gente? Gente, o Matheus, a Giovana e a Luísa, eu preciso que vocês abram a câmera. Estou verificando. Ó, esse aqui, ó. iPhone de Thaís. É, ela sempre entra assim, só que vamos ver quem é pra gente renomear. É Matheus Ferraz, tá certo. Elísio Freitas Neto. Quem tentar ver esse daqui também, que é a mãe que tá falando que não tá conseguindo. Ó, o João Roberto entrou. Ok, Deu o Roberto certo. Silva deu certo, né? Que Entrou. bom. João Roberto Silva tem. Kathleen, tem essa Kathleen? Tem sim. A Giovana deu Laís certo. Oliveira. Laís Oliveira, ok. Esse aqui a gente não sabe quem é. É, iPhone de Thaís. Ela sempre tá entrando aí com esse telefone. É o nome da minha mãe, professor. Mas quem é você? Fala seu nome pra gente renomear. Yasmin, é porque o meu celular ele tá descarregado, não que eu consegui entrar Tá na bom, aula. Yasmin. Agora vai aparecer seu nome, tá? Você consegue, Yasmin, abrir a câmera pra gente te ver? Ó, Kathleen tá certo. Uhum. Kathleen tá certo. Ela tá Na última sala, pro... Cadê Yasmin? Aqui. Falta alguém? Não, Falta o né? Thiago. O Thiago ainda não entrou. Uhum. Aqui é a Yasmin. Tá.
Olá, bom dia, tudo bem, pessoal? Bom ver vocês. Bom dia. Bom dia. Eu acho que o pessoal lá da direção, eles já terminaram de fazer a chamada aí com vocês. E a gente vai dar início agora, tá bom? Essa chamada aqui... Obrigada, bom dia para você. Eles estão fazendo essa chamada para organização, né? Para ficar tudo em ordem, para que não haja nada que interfira no nosso trabalho. Na verdade, esse trabalho que a gente está fazendo pelo Zoom, ele não é fácil, né? A gente está à distância. Ah, tá bom, valeu. Progláucia, pode falar com eles. Olha só, pessoal, conforme nós avisamos ontem para todos os pais, nós faremos esse procedimento. Olha só, a Nicole está tentando entrar, nós vamos abrir para ela. E eu gostaria de pedir o seguinte, amanhã faremos da mesma forma. Entrem já com a câmera ligada, porque aí o processo é mais rápido. Se vocês puderem começar a entrar às 7h30, aí fica mais fácil e aí a gente consegue começar a aula certinho, tá bom? Então, amanhã às 7h30, todo mundo entrando com a câmera ligada, nós estaremos aqui para verificar a entrada de vocês e concluir a chamada. Nós estamos com a chamada, com o nome de cada um, para poder ver direitinho quem está conseguindo acessar a aula. Muito obrigada. Desculpa mais uma vez por atrapalhar aí, Pro. Estamos aqui, para qualquer coisa, é só chamar. Tá bom. Bom, acho que a Glaucia já deu o recado, né? É uma questão de organização, é uma questão de essa ordem da gente ter para benefício de vocês, né? Porque vocês estão aqui, é a escola de vocês nesse momento, né? O professor aqui, à minha disposição, o meu trabalho, é a escola de vocês nesse momento. Então, assim, eu acredito que eles estejam identificando algum tipo aí de fraude, né? Digamos assim, né? Algum tipo de boicote à aula. Então, eles estão tentando, de alguma maneira, deixar isso na maior ordem possível. Muito bem. Então, vamos lá. A gente vai começar a nossa primeira aula de hoje, fazendo a nossa meditação, e depois a gente parte para o estudo, beleza? Eu coloquei para vocês um resuminho lá no eClass, não sei se vocês estão acompanhando, ele é para o dia, ele tem bastante data, graças a Deus, eu coloquei ele lá para o dia 19, o dia final, mas você pode entrar hoje e já fazer o seu resuminho. O que eu quero que vocês façam? Eu quero que vocês façam um resumo no caderno sobre o capítulo da África. Então, é assim, escrever no caderno, usar cores diferentes, usar marcadores. O que é um marcador, professora? É bolinha, né? É uma coisa ali que está marcando aquele tópico. O que é indicadores? É uma flechinha, é sublinhar, é marcar, né? Alguma coisa do capítulo ali que realmente chamou a atenção, que marcou, tá bom? Então, tem um resuminho lá, vale nota, viu, gente? Tá valendo 2,5, se eu não me engano. Bom, vamos lá. Hoje eu vou falar um pouquinho mais controlado, que eu tô... Hoje é dia 8 ou 9. Deus trabalha para o bem. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Romanos 8, 28. Era tempo de vacinação de animais. Soldados do tiro de guerra da cidade estavam nas escolas públicas ajudando na campanha. Com o posto de vacinação bem perto de casa, Breno e o pai foram a pé levar Muki para receber a sua dose. O Beagle da família saiu de casa feliz, acreditando que aquele seria um passeio comum. O cachorrinho nem imaginava o que esperava por ele logo na esquina. Quando chegou a vez de Muki, o pai de Breno o pegou no colo. Nesse momento, o animal pareceu finalmente entender o que estava acontecendo. Suas orelhas ficaram baixas, o seu olhar triste se fixou nos olhos de Breno, demonstrando que ele queria sair dali. Breno o tranquilizou. Não fique assim, amigão, é para o seu bem. Não adiantou. Muki voltou para casa acabrunhado, sem dar conta de que aquela picadinha
poderia livrá-lo de uma doença, um problema maior. Às vezes, nós somos como Mug. Esquecemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. E não conseguimos entender por que certas coisas acontecem. Agradáveis ou não, é preciso lembrar que todas as coisas acabam se transformando em bênçãos para nós, pois Deus tem um propósito para tudo o que acontece na terra. Só precisamos confiar nele e deixar tudo em suas mãos. Existe algo em sua vida de que você realmente não goste? Entregue nas mãos de Deus e confie. A gente tem que colocar nas mãos de Deus. E como que a gente coloca nas mãos de Deus? Através da oração. Nesse momento, então, nós vamos orar, colocando na mão de Deus tudo aquilo que nos agrada e que não nos agrada. E que Deus, no momento certo, vai tirar isso que nos perturba. Vamos orar? Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso bondoso Pai, nós queremos nessa manhã colocar a nossa vida em Tuas mãos. Cuide, Senhor, de cada aluno, de cada pai, de cada família, que eles possam sentir a Tua paz e a Tua proteção. Por favor, Senhor, se há algo em nossas vidas que não nos agradam, que nos incomodam, que o Senhor possa retirar, Senhor, para que a gente possa ter uma vida feliz. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Bom dia a todos. Como já foi dito, peguem o livro de vocês. Vamos para a página 39. Essa página 39, ela é interessante porque ela vem bem naquilo que a gente tem passado durante esses últimos dias, né? No mundo. Só um minutinho, gente. Deixa eu ver se eu consigo melhorar essa luz aqui. Tá muito fraquinho. Melhorou agora. Melhorou. Muito bem. Vocês viram que tem um mapa e tá de ponta cabeça? Não sei se muitos repararam aí. Olha o Brasil onde está. Está lá do outro lado, a América do Sul virada para o outro lado. Esse mapa está de ponta cabeça. Para que esse mapa está de ponta cabeça? Que é para a gente refletir sobre algumas coisas. Em questões aí, muitas vezes, sobre condição, né, de vida, superioridade. A gente vai entender um pouquinho melhor agora. Eu vou ler o comecinho, só para a gente entender. Observe o mapa de nosso planeta, apresentado de uma forma diferente daquela a que estamos acostumados. Por que os mapas tradicionais colocam a Europa acima da África? O que é possível constatar por meio desse fato? Eles colocam a Europa acima da África, né? Se você virar, você vai ver que a Europa, aqui no caso a África está em cima, mas quando você vira, a Europa está em cima da África, tá? A pergunta é essa. Muito bem, agora nós temos aqui no nosso livro um pequeno resumo do nosso capítulo. Nós vamos ler e comentar algumas coisas. Alguém gostaria de começar a ler? O que aprendi? Diversidade do continente africano. É só abrir o microfone e falar, Pro, eu gostaria, eu quero ler. André, Pro. André. O André vai ler para a gente. Começa, André, você vai ler só a primeira parte, tá? Até nossos dias. Pode começar. A conquista da África pelos europeus ocorreu de maneira gradual, intensificando-se no século XXI. 19. A ideia de que o continente era habitado por povos sem cultura, selvagem e canibais, essa era uma visão racista que deixou marcas até nossos dias. Isso mesmo. Então, olha só, o europeu, ele intensificou, ele colocou essa ideia de que o continente africano era inferior, de que o continente africano era sem cultura, canibal, selvagem. E isso, gente, não é de agora, né? Isso é antigo. Eu não estou justificando não o racismo e dizer que está certo ou que está errado, não é isso. Estou falando que isso é uma situação muito antiga. Claro que tem que ser mudado, com toda certeza, mas desde lá do século XIX, quando essa dominação europeia se intensificou na África,
essa construção do racismo ficando cada vez maior. Não que não acontecesse antes, acontecia, mas foi ficando cada vez maior. Por que eu estou comentando sobre isso? Eu estou falando de questões atuais que têm acontecido no mundo, desde a morte daquele rapaz, não sei se vocês provavelmente estão acompanhando na televisão, acho que era John Floyd, alguma coisa assim, agora eu me esqueci o nome dele. Aquele rapaz negro, ele tinha usado uma nota de R$20 falsa, pelo menos assim, existia uma dúvida, né, se era falsa mesmo a nota, e a polícia prendeu ele, colocou ele no chão, empurrou ele no chão e apertava o pescoço dele aqui com o joelho. E ele gritava, não consigo respirar, não consigo respirar. E o rapaz forçou. Ele foi para o hospital, mas morreu, né? E aí colocaram no relatório de morte dele que ele foi morto, que ele teve uma asfixia, quando a pessoa morre por não ter ar para respirar. Só que no caso dele, isso não foi natural, isso foi induzido. Alguém pressionou ele para que ele não tivesse ar. Então, assim, lá nos Estados Unidos, as coisas funcionam, assim, em relação às leis, né? Aqui no Brasil, às vezes, acontecem algumas mancadas, né? Mas lá a coisa funciona muito bem. E acabou desse rapaz, desse policial sendo preso e a justiça está sendo feita. Só que mesmo assim, as pessoas estão indo para as ruas se manifestar, né, contra essa situação de racismo, porque as pessoas falam que se fosse uma pessoa branca, ela não teria sido tratada daquele jeito como o policial tratou. Então aqui só que veio bem a calhar, veio bem junto com o nosso capítulo, que também fala sobre isso. Só que na Europa, não na América do Norte, tá bom? Então aqui no nosso capítulo a gente está falando do início dessa situação tão constrangedora. Vamos lá. Alguém pode ler sobre aldeias, cidades, estados e reinos? Eu posso ler, Pro? Sim. Eu posso ler, Pro? Pode ler, Lucas. Aldeias, cidades, estados e reinos existiram muitas formas de organização social e política na África. Alguns povos se organizaram em aldeias, enquanto outros viveram em cidades, estados e reinos. Tá bom até aí. Peraí que você já continua. Peraí que você já vai continuar. Então, olha só. Aqui o autor colocou que a África, ela vai se dividir. Ela tem uma organização social, política diferente. Então, nós vamos ter aldeias, cidades e também reinos, tá bom? Cada um pode ser diferente do outro, num contexto assim geográfico, organização, né? Um pode ser um pouco mais sofisticado, enquanto o outro pode ter uma política muito mais tranquila, muito mais simples. Pode continuar, Lucas. Tá. Império de Kush. Na região conhecida como Núbia, desenvolveu-se o Grande Império Kush. A partir dos meados de 2000 a.C., Napata e Meroe foram capitais do Império. Kush estava em um ponto de ligação entre diferentes partes do continente africano. Por isso, a atividade comercial em seu território foi intensa. Houve grande influência dos egípcios sobre os cuxitas e vice-versa. Por exemplo, por volta de 750 e 650 a.C., cuxitas conquistaram o Egito e formaram uma dinastia de faraós negros. Muitos deuses egípcios eram adorados pelos cuxitas, que também construíram pirâmides para seus mortos, mas eram elaborados que as egípcias, mas mais elaboradas que as egípcias. As mulheres? As mulheres exerceram papéis importantes no Império de Kush. É o caso das Candacês ou rainhas mães. Isso, tá ótimo, muito obrigada. Então, essa parte do capítulo fala de Kush, tá? Então, Kush teve duas capitais. A primeira foi Napata, a segunda Meroé. Beleza. Uma coisa importante para falar de Kush
é essa influência. Cush influenciou o Egito influenciou Cush, tá bom? O texto fala principalmente sobre a religião. Deuses do Egito foram incorporados na religião dos cuxitas. E outra coisa que incorporou também foi a construção das pirâmides. Mesmo que pirâmides menores, mas os cuxitas se influenciaram nisso. E uma outra coisa foi o caso das mulheres. As mulheres do Império de Cush também tiveram um papel importante na sociedade. Gente, muitas sociedades antigas menosprezavam a mulher. A mulher era tida ali como alguém assim, como um objeto. A palavra certa é essa, como um objeto. Objeto assim, para ter filhos, né? Para o nome daquela família ir para frente, para trabalhar em casa, fazer comida, lavar roupa, cuidar das coisas, né? Ela era um objeto, uma mercadoria. E aqui nessas duas sociedades, tanto no Egito como em Cush, a gente começa a ver a mulher já tendo uma, assim, já sendo vista de outra maneira. Vai ser uma mulher que ela pode ser sacerdotisa, ela pode ter participação na política, ela pode ser uma Candace, ela pode até mesmo estar à frente de uma batalha. Império de Aksum. Alguém gostaria de ler Aksum? Eu. Obrigada, Yasmin. Pode ler. O Império de Aksum, ao norte da atual Europa, Atual Etiópia, atingiu seu auge a partir do século I depois de Cristo. Tá bom ou ler mais? Vai lendo, pode ler. Tinha mantinha contatos comerciais com diferentes povos do mar Mediterrâneo, do Mar Vermelho e do Oceano Índico. A grande presença de estrangeiros no Império de Aksum trouxe influências religiosas egípcias, romanas, indianas até judaicas. Posteriormente viveram as influências cristãs e islâmicas. Ok, obrigada. Aqui é o Império de Aksum, tá bom? Esse livro, esse capítulo, desculpa, ele fala de dois impérios, Cush e Aksum. É engraçado que os dois são com 4 letras e tem X. Então, às vezes, confunde. Então, tem que ficar esperto. Cush é um pouco assim, é pouco diferente de Aksum, principalmente em localização geográfica, o nome da capital, alguns tipos de comportamento, tá bom? Então, o Império de Aksum, esse império aqui que fica ao norte, ele tem contatos comerciais muito maiores do que o Império Cushita. Na verdade, o Império de Aksum, ele vai conquistar regiões como a Índia, regiões deixa eu achar aqui, peraí. Regiões do Mar Mediterrâneo, Mar Vermelho, Oceano Índico, tá bom? Ele vai se tornar uma influência naquilo que nós chamamos de cidade cosmopolita, uma cidade que tem muita influência, uma influência religiosa, uma influência cultural, bem diferente das outras, tá bom? Gente, eu tô percebendo aqui, eu tô olhando na minha imagem, e aí eu vou falando e vou ficando assim com a voz meia quebradinha. É isso mesmo que está acontecendo? É, né? Olha, eu falo, eu vou ficando... Gente do céu! Acho que a internet está muito devagarzinha, né? Deve ser isso. Mas a gente já está chegando aí na nossa parte final da aula. Eu acredito que vai melhorando aí com o tempo. Os técnicos lá no QG, que fica aqui pertinho, eles estão lá organizando tudo para vocês ficarem com uma aula mais proveitosa, tá bom? Pode ser que seja alguma coisa aqui da minha internet. Muito bem, eu estou aqui na escola hoje. Amanhã, talvez, amanhã eu tenho mais uma aula com vocês, né? Talvez amanhã não esteja aqui. Mas hoje eu estou aqui na escola, tá gostosinho, não tá muito frio, né? Só é solitário aqui, porque a escola tá vazia, não tem ninguém, então dá uma saudade de vocês. Vamos lá, vamos terminar esse resuminho. Alguém gostaria de ler Comunidades Tradicionais? Eu. Quem falou? João Roberto. Ah, o João Roberto. Pode ler, João, por favor.
Comunidades tradicionais africanas. Na África subsaariana, durante a antiguidade, prevaleceram as chamadas comunidades tradicionais africanas, cujas populações viviam principalmente em aldeias. A história desses povos é estudada a partir de vestígios arqueológicos, linguísticos e culturais. Acredita-se que as características em comum entre as comunidades tradicionais africanas resultam em um movimento migratório conhecido como expansão banta. Prevalecia a família extensa, tradições orais e a poligamia. Conhecer a história da África é importante para explicar a história do Brasil, que recebeu muitos povos de origem africana em razão do contexto de escravidão. Bacana, obrigada. Olha só, aqui no finalzinho do texto, o autor colocou o Brasil. Olha só que interessante, ele fala assim, para você conhecer a história do Brasil, você tem que saber sobre a África também, por causa dessa questão da escravidão, né? O Brasil recebeu milhares e milhares de africanos para fazer trabalho escravo na colônia. Então, esses africanos trouxeram muito da sua cultura para cá e foram escravizados durante assim, mais de 300 anos. Então, assim, vinha um grupo, aí daquele grupo ele ia diminuindo, morrendo, né? Por doenças, por acidente e tal. Aí vinha mais, aí morria, aí vinha mais. E isso foi passando durante 300 anos. Pessoas que chegaram aqui pequenininhas, com 10, 11 anos, viveram até uns 40, 50 anos, né, como escravos. Não tiveram oportunidade de voltar para a sua terra natal, para morrer na sua terra. Morreram aqui no Brasil como escravos. Muito bem. Outra coisa da África que é importante a gente ressaltar é prevalecia a família extensa. Isso quer dizer que era uma família grande. Por que era família grande? Porque eles também faziam a poligamia. O que é a poligamia? Quando o homem ele pode se casar com várias esposas. Então, ele podia ter vários filhos no mesmo ano. Dentro de um casamento normal, a família tem um filho por ano, né? Se quiser, né? Obviamente. Mas ela tem um filho, depois de alguns anos, faz um planejamento e tem outro filho e assim por diante. Na África, não. Ele engravidava várias das suas esposas, 3 esposas, 4 esposas. Então, elas podiam ter filhos simultaneamente, né? Nascia um em janeiro, nascia outra em março, daqui a pouquinho, em junho, nascia outro. Então, ele tinha, assim, no mesmo ano, vários filhos. Por quê? Porque tinha várias esposas. Isso vai fazer com que ele tenha uma vida, a família, né, extensa, tenha uma vida melhor, porque as crianças trabalhavam também. Primeiro, elas cuidavam, elas brincavam, se divertiam como qualquer criança normal. Quando chegava entre os 10, 11, 12 anos, elas começavam a cuidar das atividades juntamente com a família, entendeu? Então, essa família conquistava muitas coisas, porque tinha muita gente trabalhando. Quanto mais coisas elas conseguiam adquirir, era conhecida como uma família de status social, sabe? Uma família que era respeitada na sociedade. Beleza? Muito bem. Deixa eu ver o que mais que a gente fala aqui dessa parte. Aqui é legal falar também das tradições orais. Tudo era passado através da oralidade. Ficava ali alguém mais velho contando sobre as coisas passadas e é assim que as pessoas conheciam. Havia escrita? Havia, mas ela não era muito usada. Era mais mesmo a oralidade, ok? O que eu quero que vocês façam agora? Deixa eu ver a hora que eu vou embora. Se é 8h25. Acho que deve ser 8h25, né, gente? 8h30, Pro. 8h30? Mas deixa eu ver no meu horário aqui. Que ela mandou para mim. Peraí. Então, eu comecei às 7h45, eu vou até 8h25, viu, gente? Sabe por que 8h25? Porque tem que fazer a entrada da outra aula, entendeu? Gente, vamos lá. Então, nós temos aí alguns minutos. O que eu quero que vocês façam? Eu quero que vocês grifem agora, nesse momento. Pega uma caneta aí. Deixa eu ver se eu tenho a minha aqui. Pode ser uma caneta amarela, uma caneta de... Pode ser marca-texto? Pode ser uma marca-texto de qualquer cor. Pode ser rosa, pode ser roxa, né?
Pode ser qualquer Azul, marca. caneta. Vocês gostam aí da Establito? É Establito que fala? Estabilito? Estabilo. Estabilo. Eu sabia que era alguma coisa desse tipo. Pega a sua Estabilito, seu Estabilo e... A minha não é Estabilo. Eu gosto dessa laranja porque quando a gente está no Zoom, quando eu grifo com essa cor, dá para os alunos verem. Se eu grifo de amarelo, o aluno não vê. Mas você grifa com a que você tem. Eu quero que você grife agora, no seu texto, aquilo que mais te chamou a atenção. Você vai grifar um pouquinho no primeiro, aqui, ó. Um pouquinho aqui, aqui e aqui, tá? Cada lugar que tem essa parte em negrito, você vai grifar um pouquinho. Você vai grifar alguma coisa aqui que te chamou a atenção, alguma coisa aqui que chamou a atenção, que o Matheus leu, aqui embaixo, que chamou sua atenção, acho que o Matheus leu aqui foi o André. Aqui e aqui, beleza? Podem fazer. Eu também vou grifar. Não foi o Matheus, professor, foi o Marcos. Ah, foi Marcos, é professora. mesmo. O Matheus é outro. Nível de Marcos. Quando eu tiver 18 anos, eu vou no cartório e colocar meu nome como Marcos. Eu não confundo Marcos com Marcos. Nunca vi Lucas Marcos. Vai ser. Sei. Professora, quando for fazer o resumo, pode tirar daqui? Não Pode se copiar, inspirar. só uma Aqui hoje ideia, está bem resumidinho. Então, você pode... Aqui são os pontos O mais... projeto tá pronto, meu resumo. Aqui realmente são os pontos mais importantes, Alessandra, bem observado. Então, você pode se inspirar em alguma coisa daqui e acrescentar mais algumas coisas, entendeu? Mas pode sim. Negocinho demorado pra fazer, hein, pro? Esse resumo. Você já Mas fez? deu certo. E Já, ficou bom? tem umas 5 páginas, umas 4 páginas, nem sei. Nossa, sério? Nossa! Certo. Eu terminei. Vou mostrar para vocês o meu, como que ficou. Ó, eu grifei só o que eu achei de principal mesmo. Ó, o que eu fiz aqui embaixo, ó. Eu liguei a história da África com a escravidão. Por isso que eu fiz essa viradinha aqui, porque uma coisa tem a ver com a outra. Mas eu grifei sobre os povos sem cultura, selvagens, canibais. Depois eu grifei organização social política na África, Napata, Meroé. Entendeu? Eu fui naquilo que eu acho mais importante mesmo de cada capítulo. Legal, gente. Amanhã Professora, a gente... Oi? Esse negócio de canibal é muito zoado. Hã? Professora, eu terminei. Legal. Esse negócio de canibal, dos africanos é canibal, Deus me livre. Mas eles eram mesmo, a gente vai falar disso logo, logo. Eles faziam ato de antropofagia, quer dizer, comer carne humana. Mas eles não comiam carne humana para encher a barriga, sabe? Ah, eu quero jantar, vou matar alguém para fazer uma janta. Não era isso. É ridículo, né? Eles comiam carne humana dentro de um ritual. Por exemplo, eles faziam uma guerra. Aí eles conseguiam prender o inimigo. Então, eles pegavam e comiam a carne desse inimigo. Eles acreditavam que quando eles comiam um pedaço daquela carne, eles estavam adquirindo a força do inimigo, sabe? A destreza, a sagacidade daquele inimigo. Por isso que a antropofagia. Não era assim, eu quero matar a fome. Vamos fazer uma sopa de gente? Não era assim, tá bom? A gente vai falar... Vai dar bem, pro. A minha opinião é que isso daí é pior ainda. É pior ainda, né? Pra mim é pior. A pessoa que eles mataram é uma pessoa assim muito capaz, né?
Então, assim, não tem justificativa para antropofagia, não tem justificativa. É realmente uma coisa desumana, horrível. Queridos, amanhã a gente se vê, tá bom? Amanhã a gente vai fazer exercício de livro, tá bom? Dá uma olhadinha lá no Eclésio de vocês. Um abraço, até amanhã, vou encerrar aqui. Tchau, Isabela, tchau, João, Alessandra, Gustavo, João Roberto, Victor, a Laís, tchau, Victor, a Catherine, o Arthur, deixa eu ver, a Luísa tá com uma cara de brava, a Yasmin, o Gustavo, o Lucas Dias, deixa eu ver, o Michel já tá todo arrumadinho ali, a Patrícia já tomou banho, cabelinho penteado, deixa eu ver quem mais. Legal, acho que eu vi todo mundo. Só faltou aqui o Moreira. Um abração para vocês. Até amanhã. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Dia. E aí, Tutu? Oi. De boa nesse fundo aí? Oi? De boa nesse fundo aí? Nesse fundo de tela que você tinha colocado? Testemunho. Acabei de achar. Nossa, a camiseta do André parece que é branca, ele fica camuflado junto com coisa de parede lá. Que bugado.
Qual é a próxima aula? Sei não. A Laís tá de Maria Chiquinha, tá tão bonitinha. Acho que é português, a próxima aula. Não, português é a última aula. É melhor a gente esperar para saber qual aula que é? Nossa. Porque eu não sei onde está meu calendário. Eu seriamente perdi ele. Né, de administrar, porque assim, você recebe vários Falo para eventos. vocês, tem Aí ele vai um negócio aqui para ouvir. ficar depois do dentro da regra, né? A próxima aula é religião. Bom dia, meninos e meninas. Bom dia, professor. Bom dia. Professor. Muito bem, é um prazer muito grande estar aqui com vocês. Bom dia, professor. Espero que você esteja feliz e animado para a nossa aula de ensino religioso, né?
Bom, vamos lá, meninos. Pedidos e agradecimentos. Vamos começar aí. Eu agradeço a Deus pela bondade, pela proteção, pelas bênçãos que Ele tem dado na minha vida. Alguém tem um pedido, um agradecimento para fazer? Para Deus livrar o nosso planeta do Covid-19. Com certeza, João Roberto. Mais alguém? Professor, Fala, André. o mesmo pedido de ontem que foi lá pelo menino, do Miguel, pela sua família, para livrar a gente desse vírus, que essa aberração que está matando muita gente. O Bolsonaro, o nosso presidente, ele tá assim, morre muita gente, e o cálculo que ele fez, a gente tem 210 mil pessoas, ou 210 milhões de pessoas no Brasil. Mas, pô, ele tá pensando assim, se morrer 10% tá bom, porque esse é o cálculo que ele tá pensando, ele não tá nem aí pra gente. Então, só Deus pra livrar a gente, porque ele não pensa nada da gente, ele não quer nada com a gente. André, nós temos que tomar cuidado com os julgamentos que a gente faz, né? Vamos deixar os governantes trabalhar. Eu não creio, assim, que o nosso presidente seja maldoso e queira que as pessoas morram. Não é isso. Eu acho que ele está tentando mostrar algumas coisas para a sociedade e talvez esteja sendo mal interpretado. Mas vamos orar, né, para que Deus nos ajude. Ao invés de a gente criticar os nossos governantes, vamos orar pelos nossos governantes, né? Vamos orar pelo nosso governador João Dória, para que ele tome boas decisões. Vamos orar pelo nosso presidente, para que ele tome boas decisões, para os nossos deputados, enfim, para os nossos cientistas, para os nossos médicos, né? A gente tem que tomar cuidado aí para a gente não fazer julgamentos precipitados, tá bom? Mas vamos orar por todos, para que eles possam, sem dúvida, cuidar da nossa saúde. Eu quero acreditar, né, que, sem dúvida nenhuma, esses políticos estejam com boas intenções e queiram, sem dúvida, o nosso melhor, tá bom? Mais alguém tem um pedido, um agradecimento para fazer? Eu tenho, pronto. Fala, Alessandra. É porque, assim, muitas pessoas, que nem meu pai, muitos familiares de várias pessoas, estão trabalhando agora, tendo que sair de necessidade para sustentar a família. E muitas outras pessoas estão saindo, sabe, por motivo nenhum, nem nada. E o meu pai falou que se continuar assim daqui para frente, os médicos vão ter que decidir quem vive e quem morre. O que vai ser muito triste para o trabalhador, né? Então eu queria pedir por eles também. Pois é, né, gente? As pessoas precisam se conscientizar da situação, né? Nós precisamos tomar cuidado. Mesmo que esteja pronto para a gente voltar para o trabalho, nós temos que nos cuidar, nós temos que usar máscara, nós temos que nos distanciar uns dos outros. Infelizmente, né, o que acontece? Nós somos, o brasileiro, assim, algumas pessoas, não são todos, né, são mal educados, né? Tem pessoas que não conseguem se conscientizar, né? Eu mesmo, quando eu saio de casa, né, minha esposa ali sempre está falando, olha a máscara, não esquece, a gente sai com a máscara, a gente tenta se distanciar das pessoas, se o lugar está cheio demais, a gente prefere não entrar, enfim. Então, a gente precisa tomar cuidado, né? Enfim, infelizmente, algumas pessoas não respeitam isso é verdade. Mais um pedido? Pode falar. Eu Fala, Gustavão. quero orar pelos políticos, para os verdadeiros políticos e abençoar a gente, porque a gente vai até o fim e batalhar com esse corona. Beleza, Gustavo. Boa mensagem de motivação. Eu também acredito, sim, que nós vamos vencer isso, tá? A humanidade já venceu coisas piores, tá, gente? Nós já vencemos a peste negra, que não matou só 10 mil pessoas, matou milhões de pessoas, a peste negra. Nós já vencemos aí a gripe espanhola. Nós vencemos aí, por exemplo, a paralisia infantil, né? Que muitas crianças nasciam com paralisia cerebral por causa de um vírus, né? Nós descobrimos a vacina e hoje as crianças podem nascer sem esse tipo de problema. Então, a humanidade, Deus aí,
concedeu bênçãos à humanidade, nós nos livramos de muitas coisas. E também, se Deus quiser, nós vamos nos livrar dessa doença. Só ter um pouquinho de paciência, tá? Bom, eu vou orar aqui, tá, meninos? Por todos os pedidos, pelos pais de vocês, pela nossa escola e também aí pelos nossos líderes na política, né? Para que eles sejam abençoados com sabedoria pelo nosso Deus, tá bom? Querido Deus, Todo-Poderoso Pai, muito obrigado por estar mais uma vez com essa galerinha do 6º ano A. No nome do teu amado Filho Jesus, eu te peço uma bênção especial sobre a vida de todos eles, Senhor. Proteja eles, guarde eles e dê sabedoria a todos. Abençoe, Senhor, aquelas pessoas que estão doentes. Abençoe os pais e as famílias desses alunos que estão precisando enfrentar o dia a dia, trabalhando para poder sustentar a família e estão aí lidando com esse vírus. Tem misericórdia e protege cada pai, cada mãe, Senhor. Abençoe os nossos líderes, Senhor, desta nação, o nosso presidente, os nossos governadores, os nossos prefeitos, para que eles possam tomar boas decisões para que as pessoas, para que o fim desta pandemia chegue ao final. Proteja a nossa escola, guarde os nossos alunos e nós estamos ansiosos para voltar aí para a nossa escola. No nome de Jesus, Senhor. Amém. Bom, meninos, nós já terminamos aí, né, de trabalhar a história de Jacó e agora nós vamos para a correção. Bom dia, professor. Bom dia, Lucas Marques. Nós vamos agora para a correção das nossas atividades na página 40. Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês, da nossa atividade. Já abram aí o livro na página 40, tá bom? E vamos corrigir aí. Lembrando, meninos, assim que nós voltarmos para a escola, eu quero ver todos os exercícios, tá? Todas as atividades feitas. Tá aparecendo aí na tela para vocês o PowerPoint? Maravilha, obrigado, Alessandra, por avisar. Bom, Alessandra, lê para a gente aí o primeiro enunciado da primeira atividade, por favor. Que página? Página 40. Pronto. Nos tempos bíblicos, o nome das pessoas estava relacionado às circunstâncias do seu nascimento ou às suas experiências ao longo da vida. Já os lugares eram caracterizados em função de vivências neles registradas. Utilizando diferentes versões da Bíblia, descubra o significado dos nomes abaixo. Muito bem, galerinha. Se você acompanhar na tela ali, eu já coloquei os nomes e a ideia era a gente ver qual é o significado desses nomes através dos versos bíblicos, tá bom? Então nós temos aí Barnabé, Judá, Betel, Lo-Ami, José, Emanuel e Jeová Jireh. Então vamos lá. Quem achou aí o significado do nome de Barnabé? Vamos lá, planeta Terra chamando, não precisa ter vergonha, fala. Pode falar. Oi? Muito bem, vamos ver se você está certo. Olha lá. É filho da consolação, ok? Então, Barnabé significa filho da consolação. É como se, suponhamos, uma pessoa que está muito triste, ou um povo, né, que está triste, e de repente o surgimento de uma pessoa traz esperança, né, consolo. Então, Barnabé é filho da consolação. Esse é o significado do nome aí. Beleza, galerinha? Alguém colocou diferente? João Roberto, pode falar. Eu coloquei o que estava na Bíblia. Eu escrevi assim: filho de exortação, bonita, natural de Chipre. É que depende muito da tradução, né? Mas exortação é uma espécie de consolo. Então, quando você chega para uma pessoa e dá um conselho para a situação difícil que ela está passando, é uma exortação. Exortar é o ato de aconselhar, é o ato também de consolar alguém.
Porque, assim, quando a gente exorta alguém, dá conselho para alguém, a gente não dá só conselho de coisas que a pessoa deve fazer, no sentido de que a pessoa esteja fazendo coisas ruins. Mas a gente também dá conselhos para as pessoas. Tá certinho, o João Roberto, a sua resposta, viu? Tá Que eu perfeito. uso que eu uso uma música de uma igreja que já cantou essa música sobre o Barnabé. Ah, não, mas tá perfeito. A resposta tá certa. Pode ser também considerado filho da exortação, tá bom? Próximo. Qual o significado do nome de Judá? Professor, deixa. Posso falar, professor? Pode, com certeza. Professor? Pode falar. Posso falar? Sim. Judá significa exaltado, glorificado ou louvado. Muito bem, olha lá. Ó. Apareceu na tela para vocês. Louvor, né? Exaltação. Perfeito. Certinho, viu? Foi o Marx que falou, né? Deu a resposta certinho. Agora, qual o significado de Betel? Alguém encontrou? Pode falar, João Roberto. Está com a mão levantada? É a casa de Deus, a porta dos céus. Isso Perfeito. É a casa de Deus. Olha lá, apareceu na tela para vocês. Certinho. É casa de Deus, a porta dos céus. Letra D, Lo-Ami. O que significa? Alguém encontrou? Ó, significa não meu povo. Já pensou você colocar o nome do seu filho de não meu povo? Olha, esse aqui é o meu filho, o não meu povo. Essa aqui é a minha filha, ó. Essa aqui é a minha filha, não minha pova. Professor. Tô brincando, tá, meninos? Fala, João Roberto. Eu fiz igualzinho. Ô, professor. Oi, professor. Fala, Marx. Tem um menino na minha igreja, mora até perto da minha casa, né? Ele chama Loami, você acredita? Loami. Bom, é bom não traduzir o nome dele, né? Deixa ele se chamar de Loami mesmo e não traduza. O que é isso, gente? É que assim, Deus ele levantou o profeta Oséias e Oséias teve um filho. E aí Deus queria que colocasse o nome no filho de uma reprovação que o povo de Israel estava fazendo e Deus não estava gostando. Era como se Deus dissesse assim, ó, olhem para esse menino e saiba que eu não estou gostando do que vocês estão fazendo. Não, meu povo, não faça isso, não faça aquilo, não adore os deuses estranhos. Entendeu, gente? Então foi uma mensagem que o profeta recebeu aí que indicava isso. Quem encontrou o significado de José? Não fique com vergonha, pode falar, tá? Pode falar. João Roberto, pode falar. Eu queria falar sobre os nomes. Você sabe por que isso acontece? Oi? Você sabe por que isso acontece? Por quê? É porque cada nome tem um significado diferente, não é? Sim. Exatamente. Aí... Ana Clara. Fala, João Professor, Roberto. José significa o que acrescenta. Valeu, Gustavo. Vamos lá. Jeová acrescenta, né? O que acrescenta, quem é que acrescenta alguma coisa na vida de alguém? É Deus, né? Então, muito bem, respondeu certinho. Então, ó, por enquanto, Barnabé é filho da consolação. Judá significa louvor. Betel, casa de Deus. Lo-Ami, não meu povo. José, Jeová acrescenta. E esse aqui, eu acho que é o mais fácil, hein? O que significa Emanuel? Deus conosco. Aê, a galerinha aí, ó, acertou em peso, hein? Deus conosco. Muito bem. O que significa Jeová Jireh? Alguém encontrou? Em Gênesis 22, 14. O Senhor proverá.
Perfeito! O Senhor proverá. Certinho, matou aí, bateu na mosca, né? Então, ó, belezinha, galerinha. Olha que legal. Quem sabe lá no futuro, quando você tiver o seu filho, a sua filha, você pense no significado do nome, ao invés de pensar na estética, né? Dar o nome do filho com uma fé, uma promessa que você acredita, um voto que você queira fazer a Deus, né? Então é legal você pensar no nome no sentido original que era no passado, né? Quando as pessoas colocavam o nome dos seus filhos para um certo tipo de significado, né? Ou representação, né? É muito bonito isso. Exercício 2. Galerinha, na tela de vocês eu coloquei só os parênteses. Professor, rapidinho. Fala, Gustavo. Você sabe o que significa Ismael? Ismael? Ai, não sei se é pai dos povos, alguma coisa assim. O que significa? Escuta. Deus escuta. Significa que Deus escuta. Deus escuta. Ah, agora eu lembrei da história. Quando a mãe dele estava no deserto, depois que ela foi expulsa por Abraão, ela começou a chorar, né? E aí Deus ouviu a oração dela e Deus falou que Ismael também seria pai de uma grande nação, né? Então é por isso que ela colocou o nome de Ismael, tá certo? Deus escuta. Meninos, vamos lá. Enunciado número 2. Gustavo, lê pra gente aí, por favor. Estudando as línguas hebraicas e grega, descobrimos que o sentido da maioria dos nomes bíblicos relaciona as colunas a seguir, unindo cada nome ao seu respectivo significado. Se necessário, pesquise em livros especializados ou na internet. Muito bem, gente. Aí na tela do computador, eu coloquei apenas os parênteses que são da coluna direita, para a gente colocar as letras com os significados dos respectivos nomes, tá? Só para você se guiar. Então vamos lá. Qual é o significado do nome de Ana? Isso, muito bem, ó. Ana é cheia de graça. Então, ó, você vai colocar a letra A. Conta aí, ó, 4 parênteses de baixo para cima. Aliás, é só você ler o cheia de graça. Coloque a letra A no cheia de graça, beleza? Daniel, eu falei na aula passada. Qual o significado de Daniel? Deus é o meu juiz. Maravilha, perfeito. A letra B, lá no último parênteses. Daniel significa Deus é o meu juiz. Qual o significado de Débora? Esse é engraçado, hein? Abelha. Muito bem, ó. Débora significa abelha. Então, coloque lá a letra C em abelha. Qual é o significado de Raquel? O significado de Raquel. Ouvido por Deus? Exatamente. Ouvido por Deus, ouvida por Deus, né? Enfim, o significado de Raquel é esse daí. Tá bom, meninos? Agora, qual o significado de Mateus? Significado ovelha. De exatamente, Mateus é ovelha. Tá bom, galerinha? Agora, Esther, qual é o significado de Esther? Esther significa estrela. Então, coloque letra F lá em estrela. Qual o significado de Abigail? Pode falar, João Roberto. Meu pai é alegre. Abigail significa meu pai é alegre. Vamos lá. Isso mesmo. Letra G, lá no meu pai é alegre. Jetro. Qual o significado de Jetro? Oferta de Deus. Superioridade. Certinho, viu? Coloque a letra H em superioridade. Qual é o significado? Oi, fala. Página mesmo? Nós estamos na página 40. Qual o significado do nome de Rebeca? União e ligação.
Rebeca significa união e ligação. Muito bom, João Roberto. Qual o significado de Samuel? Oferta de Deus. Samuel significa... Deixa eu ver aqui. Isso, muito bem. O próximo, Thalita. Qual que significa? Menina e moça. Menina e moça. Então ficou assim, gente, ó. F, I, pode olhar na tela aí, tá? F, I, G, H, J, D, C, A, K, E, B. Beleza? Posso passar? Não. Professor, o J não era a oferta de Deus? Só um minutinho. J, significado de Samuel. É a oferta de Deus. Ai, desculpa, tá invertido aqui. Espera aí, só um pouquinho. Deixa eu dar um ESC aqui na nossa apresentação. Opa. Só um segundinho. Entendi. E assim, a falta do trabalho, né, em si. Entendi. Mais alguém respondeu aí? Gustavo, fala para mim, Gustavo A. Peraí, deixa eu abrir aqui. Vai lá, Gustavo. Aqui no Brasil, as professoras, elas corrigem, depois cuida da família. Opa, saiu o som aí, abre de novo. Aí, vai lá. Abre aí de novo, Gustavo. Aqui no Brasil, as professoras cuidam da família e corrigem. E acordam bem cedo. Lá nos Estados Unidos, eles acordam uma hora mais tarde e tem que cuidar da família. Isso. Assim, na minha opinião, né, pelo que eu vejo assim, dá a entender que aqui no Brasil os professores, eles trabalham muito mais em várias escolas, né? E lá nos Estados Unidos dá a impressão que a professora, ela trabalha numa escola só. Aqui, como o salário aqui, né, pelo que eu vejo, né, como o salário aqui no Brasil é muito baixo, os professores, eles acabam dando aula de manhã, de tarde, às vezes até à noite, para poder conseguir, né, um bom salário aí para manter a família. Lá dá a impressão que uma escola já é necessário, né, para poder sobreviver. Pelo menos eu vejo isso, né? Ok, agora vamos para B. B, que outras ações poderiam ser inseridas na rotina de um professor? João Roberto, você respondeu essa B aí, João? Sim, respondi. Então vai lá, leia para mim. Preparar aula e ter um momento de lazer depois da obrigação. Ótimo. André, fala a sua. Professor, que página? Peraí, deixa o André falar dele. Fala, André. Tomar banho, preparar a aula, ter um momento de lazer, assistir um pouco de TV e etc. Ok. Yasmin, você falou alguma coisa aí? Fala de novo, Yasmin. Cadê? Que página que é? Página 22. Quem que fez essa 52 aí? Redige uma breve narrativa contando a sua rotina. Você deve incluir pelo menos 10 atividades. Quem que fez aí? Professora? Oi. Professora? Oi, João. Essa narrativa aqui é para escrever um texto, mas aí, sem querer, acabei colocando o que eu faço na minha rotina. Qual é a minha rotina? Isso, é a sua mesmo, mas é a sua rotina mesmo. É que eu me confundi, era para criar um texto. Ah, tá. Tranquilo. Leia para mim então, João. Vai lá. A primeira coisa que eu faço, eu acordo, né? Isso aqui eu não faço quase nunca.
Eu escovo os dentes, eu não escovo os dentes quase nunca de manhã. Eu tomo café da manhã. E eu também oro para eu ter uma boa aula quando eu tô dentro do carro, quando meu pai me leva para a escola. Ok. Eu estudo, atualmente online. Isso. Eu almoço, faço minhas lições, eu jogo videogame, assisto TV, tomo banho, janto, escovo os dentes, oro e durmo. Ótimo, isso aí, muito bom. Aqui, ó, todas as linhas. Ótimo, perfeito. Quem mais fez aí? Tirando o André, que ele já respondeu. A Isabela, vai lá, Isabela, sua vez. Vamos chamar quem não falou ainda, né? Diga aí. Eu acordo 6 horas em ponto, se troco, vou fazer minhas higienes diárias, desço para a escada, vou à cozinha, tomo meu café da manhã, encontro minhas videoaulas, faço 3 aulas, depois no intervalo eu como, depois vou fazer mais uma aula, vou ajudar minha mãe a cozinhar e claro que depois eu almoço. Depois eu descanso para descer a comida, depois eu vou fazer minhas aulas de dança com a minha mãe. Olha. Vou mexer um pouco no celular, depois eu vou brincar com meu cachorro, faço minhas lições para no dia seguinte, tomo meu banho, janto, escovo os dentes e vou dormir às 8 horas. Nossa, você dorme cedo, hein? Que beleza! Aí sim, hein? Ótimo. Vamos ver, Ana Clara, que tinha levantado a mão. Diga aí, minha princesa. De manhã eu acordo, escovo os dentes, me arrumo, tomo café e vou para aula. Aí depois eu almoço, faço lição, brinco, depois eu tomo café da tarde, aí eu tomo banho, janto e durmo. Ótimo, ótimo. Ale, vai lá, gatona, fala aí pra gente. Abre esse microfone, vai lá. Ô, professora, eu coloquei na rotina indo pra escola, eu não coloquei do coronavírus, tá? Seria chato, sabe? Ah, tá. Aí, Você quando colocou. eu ia lembrar, eu coloco quando eu vou pra escola mesmo. Você não colocou a rotina do dia, né? Só da parte da manhã. Do dia. Só que não do Tá. coronavírus, da parte de Antes. Entendi. Ó, Entendi. Eu acordo, tomo café da manhã, escovo os dentes, penteio o cabelo, faço batom, arrumo minhas coisas, saio, chego na escola, brinco, faço lição, calma aí, como no recreio, converso, chego em casa, almoço, brinco com a Mili, que a Mili é minha cachorra, falo com a Luísa, Ana Júlia, Laís, faço lição, tomo café da tarde, tomo banho, jogo, descanso, assistindo TV, oro e durmo. Ótimo, perfeito. Na próxima aí, na 53, fala assim: transcreva da sua narrativa as ações praticadas em sua rotina. Quais são? Quais as ações? Então, comer é uma ação, brincar. O que teve aí na sua, por exemplo, deixa eu ver aqui, Ale, deixa eu pegar você, Alessandra, você que falou por último aí. Quais as ações que você usou aí da sua rotina? Comer, brincar, fazer, tomar, passar, descansar, Descansar? É. Sim. Descansar. Conversar, dormir, orar e assistir. Isso, são verbos de ações, né? Que ela utilizou aí. Fala, João Roberto. Abre aí o microfone, abre aí. Eu posso falar 54? Fala quais as ações que você destacou na sua atividade anterior? Não, essa é a 53. Posso falar a próxima? Depois Pode. dessa? Então, essa daí que eu li. Vai lá. 54, pode falar. Você usou o quê? Verbos.
Isso. Nós estamos verbos, utilizando os verbos, isso mesmo. São verbos de ação. Isso. Muito bem. João Silva, você sumiu por quê, João Silva? Estava ali batendo no livro e ele foi embora. Cadê o João Pedro Silva? Saiu correndo, passou correndo. Pulou de lá de novo. João. João Silva, cadê você? Volte. Ana Luísa, tudo bem, princesa? Abra seu microfone. Minha rotina. Ah, Gustavo, peraí, Rosa, já te chamo de novo. Fala aí, Gu. Acordo, escovo os dentes, me arrumo, vou à escola, faço a lição de casa, almoço, descanso, assisto um filme, jogo Free Fire e depois eu durmo. Ótimo, perfeito. Ô, João Silva, você estava aí pulando, correndo, voando, batendo no livro. O que acontece? É que os cachorros estavam me batendo para abrir a porta para eles correr. Ah, entendi. Ô, João, lê esse trechinho pra gente aí sobre verbos. Quem que me chamou? Foi o Lucas Marques? No clique, né, professor? Isso, lê o clique aí pra gente. Depois eu falo com você, Luquinha. Espera só um pouquinho, vai lá. Verbo é a Pode. palavra que introduz o participante no discurso indicado, fato, situação, estado de ânimo, de sentimento ou fenômeno. Se o participante for evento da natureza, os verbos também costumam essas noções no passado, no presente e no futuro. Isso. Página 23 aí, Marx. Leia pra gente aí em cima. Eu queria ler o texto ali, mas pode ser. O que ele já leu? Ah, já foi. Eu queria ler a 52. Não, mas eu leio o próximo. Então vai lá. Onde que é, Pro? Página 23, perdão. Página 23, lá em cima. Os verbos indicam o que os participantes da história fizeram, como se sentiram, reagiram ou como acontecimentos o afetaram. Observe. E quando é essa parte também? Isso. Segunda-feira, a professora saiu para a escola. Isso foi um fato. A professora explicará a matéria. A professora explicará a matéria para os alunos. Ação. Ao final das aulas, a professora estava cansada e feliz. Estado. Chove bastante agora no fim das aulas. Fenômeno. Isso, exatamente. Já como verbo introduz... Eu já estudei esses aí. Participante do discurso. Ok. Aí eles estão falando para nós sobre os verbos, tá? No verbo no geral. Aqui, ele está enfatizando nessa página como que os verbos eles podem ser. Pode ser de ação, pode ser um estado, pode ser um fenômeno, pode ser um fato, tá? Agora aqui fala assim, ó. A narrativa do dia a dia da professora pode ser organizada em quase sua totalidade, com verbos no presente. Uma atividade habitual, narrada com verbos no presente, transmite uma sensação de ações rotineiras contemporâneas ao leitor. Então, por exemplo, antes de dormir, a professora lava os pratos. Quando a professora e mais alguém praticam a mesma ação, o verbo apresenta outra terminação. Por exemplo, antes de dormir, a professora e o esposo lavam os pratos, né? O verbo mudou aí. A narrativa pode ser contada por alguém fora dos acontecimentos, por um narrador, discurso em terceira pessoa. Por exemplo, a professora explicou a matéria para os alunos. Então, no caso, o narrador está explicando isso, né? E se a professora contasse ela mesma o que fez, o discurso seria em primeira pessoa. Então, eu expliquei a matéria para os alunos. Então, aqui o próximo exercício é só para você completar, ó. Como ficaria o trecho a seguir se a própria professora, então a gente vai usar aí primeira pessoa, tá? Se a própria professora contasse sobre a rotina dela, preencha o balão de fala com os verbos no passado, destacados no trechinho a seguir.
Então, vamos lá, um minutinho só para vocês completarem aí a página 23, esse balãozinho aí da professora. Vai lá. E aí eu vou... Cadê a Rosa? Aparece Rosa. Aparece Ana. Mateuzinho. Apareçam. Vieira. Oi, pro. Apareçam. Quero ver o seu rosto bonito. Aê, Gutsés. Pro. Oi. Fala, João. O que foi, João? Você tá chorando? Não. Você já fez? Não. Então, vamos lá, pessoal. Fala, Marcos. Pro. Vai. O Oi. Pro. Oi, Eu tava me espreguiçando. Ah, tá bom. Pessoal, é rapidinho isso daí. Pessoal, vão usar aí os verbos, tá? Eu não Usem. tava chorando. Tá bom, Assim, João. ó. Só tava de cabeça baixa. Tá bom. Lucas Dias, você já fez esse aí? Você já fez o exercício da 23? A pessoa perdida ali, brincando com a máscara ao invés de fazer a lição. Terminei. Aê, Gu. Vai, Lucas Dias. Espera aí que o povo tá fazendo. É só colocar os verbos preencher os verbinhos aí no passado, né? E como se a professora estivesse falando. Como se ela estivesse falando, então é primeira pessoa. Acabei, Pro. Isso, Vieira, não chora, eu tô aqui, Vieira. Então, vamos lá, a maioria já está terminando aí, já terminou, né? Então, vamos lá. Vieira, lê... Ai, perdão. Vieira, leia pra gente aí o balãozinho, por favor. Vai lá. Ao final do trabalho, muito cansada, eu encerro minhas aulas. Na saída da escola, pego um táxi amarelo sob chuva e volto para casa antes de anoitecer. Fico feliz ao reencontrar minha família. Alguém fez diferente do da Vieira, os verbos? Fala, Lê. Ao final do trabalho, muito cansada, eu terminei minhas aulas. Na saída da escola, peguei um táxi amarelo sobre a chuva e cheguei para casa. Nossa, peraí, bro, ficou um pouquinho estranha essa frase, mas tudo bem. Antes do anoitecer. Fiquei feliz ao reencontrar minha família. Ok, outro fez diferente? Porque as duas, elas fizeram de uma forma que ainda não está correta. Fala, Gustavo. Fala aí, Gustavo. Ao final do trabalho, muito cansada, eu dou as últimas minhas aulas. Na saída, eu peço um táxi amarelo sob a chuva e lição para casa antes. Ah, tá errado uma coisa que não fez sentido aqui, pro. Vocês estão mudando o verbo, não é para mudar o verbo. Alguém fez diferente? Arthur, Eu você fez fiz, pro. diferente? Deixa eu ver, quem é a Luísa? Oi, João. Professora. Fala, João Roberto. Eu escrevi assim. Ao final do trabalho, muito cansada, eu suspendo minhas aulas. Na saída da escola, eu chamo um táxi amarelo sob a chuva e volto para casa antes de anoitecer. Fico feliz ao reencontrar minha família. Não, ainda não está correto. Luísa, fala a sua, Luísa. Peraí, João. Fala, Luísa. Ao final do trabalho, muito cansada, eu encerrei minhas aulas. Na saída da escola, peguei um táxi amarelo sob a chuva e voltei para casa antes de anoitecer. Fiquei feliz ao reencontrar minha família. Perfeito, agora sim, todos os verbos estão corretos, isso mesmo. Então, eu fiz, agora eu arrumei, agora eu fico na forma futura. Não, futura não, ele quer passado, pretérito, né? Então, o que a Luísa leu pra gente agora é a forma correta. Ela vai ler de novo, tá, Lu? Para quem não fez, para fazer certinho aí. Leia bem alto e devagar para a gente ir copiando o seu. Vai lá, Lu. Ao final do trabalho, muito cansada, eu encerrei minhas aulas.
Na saída da escola, peguei um táxi amarelo sob a chuva e voltei para casa antes de anoitecer. Fiquei feliz ao reencontrar minha família. Isso, então, ó, encerrei, peguei, voltei e fiquei. Tá? Esses são os verbos utilizados na primeira pessoa. É o quê? Depois de táxi é voltei. Então, esses verbos que a Luísa utilizou aí, ele está na primeira pessoa, porque é a professora que está falando, tá? Então, primeira pessoa. E ele está no passado. Então, ó, encerrei, peguei, voltei, fiquei. Então, são acontecimentos que já foram, né? João Silva, o seu estava desse jeito que você queria ler? Estava desse... Tá? Então, beleza. Então, está certinho aí. Próxima página, página 24. Virem aí para a gente ver. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Nossa, meu bate-papo sumiu. Tiraram, pro. Aqui tá desabilitado. Ontem entrou um menino e falou besteira. Sério? Sim, muita besteira. Palavrão? Não, besteira. Não, mas é besteira. Diferente. E foi pra mim. Eu só perdi. Eu tava, tipo assim, acompanhando a aula, e aí depois eu falei que depois eu ia ver. E aí eu falei o que o moleque tava fazendo. Aí as pessoas responderam e depois o moleque respondeu uma besteira. Nossa, gente. Eu não sei porque mas você respondeu essa besteira pra mim. Pra eu. Nossa. Pra eu. Que absurdo, né? O povo não tem que fazer. Mas vamos lá, né? Então, página 24 aí, ó. Exercício 56. Imagine que a professora tivesse vivido as experiências rotineiras com seu esposo. Preencha o balão de fala com os verbos destacados no passado, como se ambos contassem aos filhos o que vivenciaram na escola. Então, olha só, vocês vão utilizar esses verbos que estão pretinhos aqui, ó, estão em negrito, tá? Ó, chega, entra, assina, dirige. Só que vocês vão colocá-los no balãozinho no passado, tá? Então, chega, como que fica no passado? Fala pra mim. Quem sabe falar aí pra mim? Cheguei? Chegar. Não. Passado. Chegando? Não. Opa, Arthur, você falou? Fala aí de novo. Não. Cheguei. Quem falou chegamos? Eu. Isso. Quem falou chegamos está correto. Aí ele continua aí no balãozinho. Chegamos à escola antes do sinal tocar. E o verbo entra, como que eu ponho no passado? E no plural. Entramos. Muito bem, Lu. Muito bem. Sem pressa. E agora? O verbo assina no passado e no plural. Como que assinamos. Fica? Isso, Ale. Muito bem. Assinamos o livro de presença e esse verbo dirige, passado e no plural, como que fica? Dirigimos. Isso! Perfeito, Ale. Dirigimos. Vai completando o balãozinho aí da página 24, onde tem a professora aí. Então, ó, vou voltar um pouquinho, enquanto o pessoal tá copiando, ó. Chegamos à escola antes de o sinal tocar. Entramos sem pressa. Assinamos o livro de presença e nos dirigimos para a sala de aula. Durante a explicação da matéria, e como que fica aí? Permite. Como que fica? Passado e plural. Permitimos. Permitimos. Ô, prof, de novo. Explicação da matéria. Pedimos. Então, ó, durante a explicação da matéria, como é que fica aí, pessoal? Pedimos. Permitimos. Permitimos aos alunos que fizessem perguntas no intervalo. E agora, o verbo toma, como é que fica no passado? Tomamos.
Isso. Tomamos. No intervalo, tomamos lanche na cantina e descansa. Como é que fica descansa? Descansamos. Ó, essas duas estão bala hoje, hein? Luiz e Ale, ó. Estão respondendo até juntas. Então, no intervalo, tomamos lanche na cantina e descansamos na sala de professores. Ao final das aulas, e agora? Saímos. Aí, André, saímos sob chuva para pegar um táxi. Como nossa aula acaba às 11 horas, né? Faltam 5 minutinhos. Pessoal, olha só. Aqui está falando sobre os verbos de ação, fato ou situação, estado de ânimo ou sentimento, estado de ser e fenômeno físico. Aí está explicando um pouquinho, tá? Sobre cada um deles. E tem os exemplos aí. Então, por exemplo, ação. Ação, você lembra, ó, movimento, tá? Sempre lembrando, perdão, de movimentos, tá? Assinar, ó, assinar o livro, tá? Agora, Tá me escutando? Agora eu tô. Por quê? Você quer falar alguma coisa? Não, só pra ver um negócio aqui. Ah, tá, beleza. Então, pessoal, não tirem os seus rostinhos daí, não. Deixa o rostinho aí bonitinho, vai lá. Então, já falei para vocês o verbo de ação, ok? Assinar. Agora, um verbo, ó, fato ou situação. Chegar à escola, né? É um fato e uma situação. Eu cheguei à escola, é um fato isso, é uma verdade, né? Estado de ânimo ou sentimento, descansar na sala. Então, ela está descansando lá na sala, tá? É um estado aí de ânimo, no caso. Estado do ser, entrar sem pressa. E fenômeno físico, chover ao pegar o táxi. Então, fenômeno, chover, nevar, amanheceu, tudo isso é um fenômeno, tá? Fenômeno físico. Deixa eu ver aqui o que é mais. Agora aqui para vocês, eu vou compartilhar, não sei se vai dar tempo, se não der tempo de vocês copiarem no caderno, eu vou postar no Eclass, ok? Vocês vão pegar, fazer no caderno e apresentar para mim amanhã e a gente corrige, tá bom? Então já pega o seu caderno. Vou compartilhar aqui rapidinho. Olha só. É sobre isso, tá? Só que aqui a Pro colocou apenas ação, estado ou fenômeno, tá? Então, os exercícios serão sobre isso. Você só vai identificar para mim, ó. Grife os verbos das orações abaixo. Então, você vai grifar o verbo e dizer para mim se o verbo é de ação, se é um estado ou um fenômeno da natureza, tá bom? Primeira coisa que você tem que fazer é achar o verbo. Achou o verbo? Grifa lá para mim. Tá? E depois pula uma linha e coloca lá para mim se ele é um fenômeno, se ele é uma ação ou se ele é um estado, ok? Tem 2 minutinhos, quem quiser copiar, tentar copiar, pode copiar. Eu vou postar lá no Eclass para vocês, tá? E esse exercício é para nós corrigirmos em aula amanhã, tá bom? Já quero todo mundo com esse exercício pronto. Pro, não consegui copiar, vai estar lá no Eclass, não se preocupem, abra lá, que depois que eu terminar a aula aqui, eu termino a minha aula 11h45, aí a Pro já vai postar, tá bom? Professor? Oi, pode falar, Arthur. É só isso de exercício que vai ter hoje? Hoje só esse aqui, tá bom? Vocês farão, enquanto vocês vão copiando, vai ouvindo o que a Pro tá falando. A Pro vai colocar também no Eclass para a semana que vem, tá? Já vão se preparando, um trabalhinho valendo 10 e uma redação valendo 6 para vocês fazerem. Eu vou postar na semana que vem, porque quinta e sexta é feriado para nós não teremos aula. Então, eu vou aproveitar, já vou postar isto, mas não é para fazer... Ah, Pro, mas você vai postar na semana que vem, eu já vou ter que fazer na semana que vem? Não, eu vou dar um tempinho para vocês, tá bom? Vai ser um trabalho valendo 10, eu vou postar, aí na semana que vem eu vou explicar direitinho o que eu quero do trabalho. Ah, Pro, eu abri lá e não entendi nada. Não se preocupe que eu vou explicar, tá bom? E a redação que vocês vão fazer para mim e postar no Eclass
é o que está aqui no livro, que é sobre o poema que nós já vimos, tá bom? Então, se você já quiser ir olhando aí, é o poema que está na página. Deixa eu ver. Cadê o poema? Poema. Da página 14 e 15, tá bom? Página 14 e 15 do livro, eu vou colocar no Eclésia essa redaçãozinha. Vocês farão digitado, vocês digitem que é melhor. Porque às vezes tem gente que tira foto e eu não consigo visualizar. Por exemplo, eu estava vendo, eu vi as atividades, era até para eu falar antes para vocês e eu não consegui. Deixa eu ver. Cadê o sexto ano? Aqui. Vamos fazendo exercício enquanto a Pro tá falando, tá? Cadê? Por exemplo, a Laís. A Laís, ela colocou alguns arquivos lá nos exercícios, mas não tem nada nos arquivos. Os arquivos que ela colocou só tá escrito assim, tá, ok, tá? Então não tem nada, não tem atividade nenhuma, Laís, se você estiver me ouvindo aí. Quem mais? Que nem o Vieira, você postou para mim, deixa eu ver, no dia 19/5, aquela atividade que eu pedi, e ele não abriu. A sua e a do Arthur não estão abrindo o arquivo. O de vocês dois não abriu. Arthur, do dia 19. Tá, então... Oi. Mandaram um negócio de feriado no grupo. Você sabe o que é isso? Feriado, quinta e sexta, a gente vai ter feriado. Mas é feriado de quê? Você sabe? Corpus Christi. Quinta é feriado de Corpus Christi e sexta é o recesso. Como Guarulhos não aderiu àqueles feriados que o Dória antecipou, então o nosso vai ser agora. O pessoal de São Paulo não vai ter feriado e a gente vai. Entendeu? O engraçado é que eu moro em São Paulo e eu não tive feriado. Então, é porque a gente é de Guarulhos, na verdade, né? O professor também sofri com isso, porque eu também sou de São Paulo. Eu também, eu moro em São Paulo e trabalho aí em Guarulhos, aí eu fico bem perdida, né? Professora? Oi, João. A minha mãe disse que tem alguns municípios que não adotam o feriado antecipado. Eles não aderiram ao Não, já deu antecipado. 11/2. Eu tô indo embora. Povo, beijos, tá? Até amanhã. Pronto, não consegui copiar. Vai lá no Eclass que eu vou postar lá. Oi, João. Oi. Eu não consegui copiar tudo. Copiar depois que tá no Eclass. Isso, eu vou pôr no Eclass, você vai lá e termina de copiar. Tchau. Professora. Tchau, Pro. E Arthur? Pra mandar essa lição no Eclass ou vai corrigir? Não, essa daqui é para amanhã aqui em aula, tá bom? Tá bom. Tchau, Pro. Até amanhã. Tchau. Até amanhã. Tchau. Tchau, gente. Tchau, Pro. Tchau. Tchau, galerinha.